Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje eu não tô aí na telinha não, tá? Eu vou explicar o conteúdo de História de Goiás, viu? Na página 32. Porém, enquanto eu estiver lendo, eu não estarei na telinha, tá bom? Vou ler e vou explicar. Depois eu apareço na telinha para dar um tchauzinho, viu? Para vocês ficarem com saudades aí de mim, tá bom? Mas eu estou aqui, tá bom? Bom, enquanto isso, vocês vão olhando para o meu monumento, que para mim é um monumento, tá? Hoje no texto nós vamos falar de monumentos. Vocês vão olhando aqui, ó, para o meu monumento, que para mim é um monumento. Tem uma história, tá bom? Vale muita coisa. Tem flores aqui que eu ganhei dos alunos, tá bom? Então vamos lá. Não esqueçam de fazer a leitura do Salmo. Então vamos na apostila de História, unidade 3, página 32, a exploração do ouro. Então, quando nós falamos da exploração do ouro, é mais uma riqueza que existente, que ainda existe, mas que existiu em grande teor na época da colonização. Então, aqui nós entenderemos como e por que os europeus começaram a colonizar a região onde hoje é o estado de Goiás. O estado de Goiás, tá bom, pessoal? Mas para isso, é preciso conhecer um pouco mais a cidade de Goiás. Cidade de Goiás, ela fica a 141 quilômetros de Goiânia e cercada pela belíssima Serra Dourada. Serra Dourada, quinto ano, é uma serra mesmo, cujo nome é Serra Dourada. Essa cidade guarda os mais importantes monumentos históricos do estado. Cidade de Goiás, tá bom? Como a Casa de Câmara e Cadeia, um edifício grande, um edifício de 2 andares, construído em 1761. Essa Casa de Câmara, pessoal, perdão. Essa Casa de Câmara e Cadeia, por quê esse nome? Na época da colonização, os vereadores e juízes trabalhavam no segundo andar. Então, no segundo andar, trabalhava vereadores, juízes, né? Vamos falar que era como se fosse uma prefeitura, um local público, assim, né? Então, e no segundo andar funcionava uma cadeia, estilo um presídio. E vocês vão verificar isso lendo e observando as imagens no seu livro, ou seja, na sua apostila. Então, atualmente, na cidade de Goiás, a Casa de Câmara e Cadeia tornou-se um bonito museu. O Museu das Bandeiras. Logo mais à frente, vocês vão ver sobre as bandeiras, tá? A gente vai falar direitinho o que é. Nele encontram-se, no museu, então, vocês entenderam que a Casa de Câmara e Cadeia tornou-se um museu. A professora tá rouca hoje. Tornou-se um museu. Esse museu se chama Museu das Bandeiras. Nele encontram-se muitos objetos utilizados na época da chegada dos colonos portugueses e paulistas, aliás. Muitos outros prédios da cidade de Goiás também, eles são preservados até hoje, preservados da maneira como foram construídos, cada um em sua época. Então, vamos falar agora sobre as bandeiras que foi citada aqui acima. Para conhecer a história da construção da cidade de Goiás, e entender como aconteceu a colonização do atual estado de Goiás, então vamos entender melhor sobre a construção da história de Goiás e entender como aconteceu a colonização do atual estado de Goiás. Né? Por que atual? Porque na época ainda não era. Então, para isso, é preciso estudar os motivos que levaram os europeus a se deslocar em direção ao interior das terras que mais tarde ajudariam a construir o Brasil.
Como nos contou um velho padre lá na época, espanhol de nascimento e goiano de coração, chamado Luiz, o principal motivo desse movimento foram as chamadas bandeiras, né? No século XVII, essas bandeiras avançaram o Brasil adentro. Mas por quê, né? E quem seriam essas bandeiras? Então, para entendermos melhor sobre as bandeiras eram expedições armadas particulares que avançaram o Brasil adentro para explorar as riquezas existentes naquelas terras. Os portugueses, por muito tempo, exploraram, pessoal, somente a região próxima ao mar, ao litoral, né? Onde a principal riqueza da época era a cana-de-açúcar. Plantavam ali, pois a terra era muito fértil, né? A terra era fértil demais, o solo do litoral favorecia para esse tipo de plantação. Era muito fértil. Então, a terra sendo fértil, eles plantavam ali a cana-de-açúcar, que era algo muito lucrativo para a época. Então, depois de muitos anos da chegada dos portugueses às terras que hoje é o atual estado de Goiás, o Brasil, embora o principal objetivo dessas bandeiras, né, na época, fosse também a captura dos indígenas, os bandeirantes, que eram os componentes dessas bandeiras, as expedições organizadas e armadas, alegavam que as expedições pretendiam apenas combater os indígenas, né, e convertê-los ao catolicismo, certo? E falavam que isso era uma guerra santa. Então, falando das bandeiras, a mais atual bandeira a entrar no território de Goiás foi chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva, que era conhecido também como Anhanguera, certo? E eles organizavam essas expedições essas que não eram igual às viagens que fazemos hoje, por exemplo, com todo o conforto. As expedições, essa do Anhanguera mesmo, ficou 3 anos e meio no meio do mato. Era muito sofrido. E eles, só para vocês terem uma ideia, era tão sofrido que eles chegaram a comer um cavalo que morreu das suas tropas para não morrer de fome, certo? Mas apesar dessas dificuldades, eles não desistiam. Eram bravos, fortes, valentes. Porque a captura dos indígenas também oferecia muito lucro, né? Porque depois eles iam vender esses indígenas para os fazendeiros. Então, os bandeirantes só não sabiam até o momento que também existia uma grande preciosidade ali naquelas terras desconhecidas. E essa preciosidade se chama ouro, um metal precioso, né, que se chama ouro. Então, durante as bandeiras, que os exploradores descobriram que havia uma enorme quantidade desse valioso metal nas terras do atual estado de Goiás, né? Então, descobrindo esse valioso metal nas terras que hoje é o estado de Goiás, eles vão querer explorar esse ouro. Só que aí essa exploração do ouro em Goiás nós vamos ver no próximo vídeo, certo, pessoal? Então, nós vamos ver essa exploração, o restante do conteúdo no próximo vídeo, tá bom? E agora eu vou aparecer aqui para dar um tchau para vocês. Um beijo, um forte abraço e até a próxima videoaula.